Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora, nós vamos tratar do esporte de um modo geral, com destaque para o futebol. Tivemos rodada no final de semana do Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, Série C. O Santa Cruz venceu o Betim e está na Série B no ano que vem. Mais de 70 mil pessoas foram ao estádio do Arruda acompanhar o Santa Cruz de volta à segunda divisão do futebol do Brasil. O Náutico caiu no final de semana, o Santa sobe um degrau. O Botafogo venceu em João Pessoa a equipe do Juventude por 2-0 e conquistou o título da Série D, aquela mesma onde o Metropolitano disputou esse ano. E claro, nós tivemos a sequência da Copa Santa Catarina, o jogo do Metropolitano com o Brusque ficou para esta quarta-feira. O Blumenau conquistou uma vitória importante, uma goleada sobre o Navegantes, 8-0 no estádio do SESI, segue líder neste retorno da divisão de acesso, rumo à condição de finalista do retorno e, como consequência, brigar por essa única vaga na divisão de acesso que dá direito à segunda divisão do futebol de Santa Catarina no ano que vem. E justamente para falar desta vitória do Blumenau e da campanha da equipe na competição, hoje no programa a presença do volante Vena, que foi um autor de gol ontem nessa vitória de 8-0. O adversário não era lá essas coisas. Agora o Blumenau fez uma bela exibição, Vena. Primeiro, obrigado por ter aceito o convite e estar aqui no Meia Hora Esportiva. Eu que agradeço a oportunidade. Como foi dito durante a semana, era um adversário que complicou o Inter de Lages e nós entramos com muita determinação, com raça, unidos, porque o objetivo nosso foi sempre falado, que o segundo turno seria melhor que o primeiro, porque não tivemos o tempo adequado para se preparar para o primeiro turno, mas estamos na liderança e vamos manter aí até o último jogo essa liderança para chegar na final do retorno e conquistar esse título do retorno e ir para a grande final. Bom, você marcou um gol, foi de falta, né? Isso. E aí me ajuda aqui se eu perder a conta, porque foram 8-0, né? Sim. O Matozinho fez 2, o Matheus marcou 2 gols, é um dos artilheiros desse campeonato. O Diego marcou outros 2, aí o Carlinhos Santos e você. Sim, foi, nós tornamos o jogo fácil, né, também. Fizemos 2 gols no primeiro tempo, até que o NEC teve algumas oportunidades ali. Mas no segundo tempo a equipe deslanchou com a entrada do Matozinho, com a entrada do Carlinhos. E graças a Deus aí nós temos os 2 artilheiros, do campeonato aí, que é o Matheus e o Negreiros. Esperamos que eles continuem aí com essa determinação de sempre fazer os gols e a nos ajudar aí, porque nós queremos acesso. Bom, o Negreiros foi poupado, o já zagueiro não jogou, vem se recuperando de contusão. É legal também poupar aquele jogador que não está 100% em condições, porque tem que pensar lá na frente. Ninguém imagina outro resultado senão uma vitória tranquila diante desse maga aí que só ganha quando não entra em campo, né? No tapetão. É verdade. Não é o momento de arriscar, né? Vamos dizer assim. Se estão sentindo um tipo de contusão, é bom poupar, porque o grande jogo vai ser contra a grande finalista, né? Nós estamos achando que vai ser o Inter de Lages, né? Porque o Inter joga contra o Oeste e nós jogamos contra o Maga. Mas tem o Jaraguá que também tem esse jogo diante do Curitibanos, que deve ser em Indaial. Exatamente, mas aí precisa de um tropeço do Inter e aí nós não acreditamos, eu particularmente não acredito que o Inter vai tropeçar. Até porque eu acho que a zebra já está bem alimentada, né? Ela andou por Itajaí naquela vez. Eu não sei como que o Inter perdeu o jogo pro Navegantes lá no retorno em Itajaí. Não sei, não tem como entender, né? É o futebol, né? O futebol é gostoso. Por isso que a zebra existe, né? Dizem que é zebra, né? Mas não sei o que aconteceu, não posso comentar em cima desse jogo. Foi mais do que uma zebra, foi uma tragédia. Nos ajudou e graças a Deus aí estamos nos preparando, né? Esses 2 jogos aí contra o Navegantes e contra o Maga, nós estamos acertando a equipe, né? Pensando como um grande treinamento para acertar os detalhes para o retorno. Você bateu a falta, fez o gol, mas teve um outro chute, que eu acho que a trave do Franciel, o goleiro do Navegantes, está balançando até agora, né? Sim, eu acho que foi o Campestrini, né? A bola sobrou. O zagueiro, né? Isso, Lucas. O Lucas Campestrini. Sobrou ali para ele e ele estava debaixo da trave ali, eu até brinquei com ele, né? Que ele tinha que colocar a camisa do Inacreditável Futebol Clube, que ele estava embaixo ali, ele chutou forte, está balançando até agora.
Pois é. Me permita, Vena, para a gente recapitular aqui um momento, né, onde nós acompanhamos na sexta-feira passada pela TV o jogo da seleção sub-17 e aí está essa figura que nos recebeu muito bem, o José Carlos Ribeiro Souza, a família. E aí são cenas do jogo da seleção brasileira sub-17 contra a seleção do México, fase de quartas de final. E a família Souza, né, recebeu a equipe da TVL, alguns amigos, né, e aí essa corrente na hora da cobrança das penalidades máximas. Foram 12 penalidades máximas, né, 24 na verdade, 12 do Brasil, 12 da seleção mexicana. Essa é a Adriana, a mãe do Natan, né? O Natan tem menos de 17 anos e é blumenauense, vestiu a camisa da seleção brasileira nesse Mundial nos Emirados Árabes. Está aí ele na cobrança do segundo pênalti. Eu até brincava lá com o pessoal. Tem muito jogador profissional que tem que aprender com esses meninos, né, para cobrar pênalti. E o Brasil acabou eliminado, né, na cobrança dos pênaltis. Os mexicanos acertaram 11 penalidades máximas e o Brasil só 10. Né? O Gabriel perdeu na primeira série e depois, na segunda série, quem perdeu foi o Mosquito, que joga com o Natan lá no Atlético Paranaense. Né? E aí na série de cobranças, aí está o irmão do Natan também. Olha, é um negócio interessante. Eu nunca tinha presenciado, vivido um momento que reputo de emoção. Porque você vê o teu país, né, defendendo, independente da categoria, e junto com alguém que é aqui da cidade, a família, o menino que está lá do outro lado estava, né, defendendo as cores da seleção brasileira. E olha a cobrança desse menino brasileiro ali na cavadinha, né, e ali o gol da equipe mexicana, né. E aí o Brasil nessa série, como dissemos ali, o menino Mosquito acabou perdendo a penalidade máxima. O mexicano Dias converteu. Festa dos mexicanos. De novo os mexicanos levaram vantagem. Na última Olimpíada, né, quem levou a melhor foram eles. E agora nesse sub-17 é a tristeza dos familiares, claro, da torcida brasileira, dos próprios meninos, mas são meninos de futuro, inclusive o Natan. E o José Carlos Souza, o pai do Natan, depois do jogo, ainda, né, entristecido com a eliminação da seleção brasileira, falou a nossa reportagem. Vamos acompanhar. A gente sente, pai, né, perder uma oportunidade de disputar uma final, né? Mas ele foi bem, graças a Deus, 3 partidas, primeira ele, agora ele fez 6 gols no Mundial, né? Então para ele é um feito na carreira dele, né? E nós como pai ficamos agradecidos muito da participação dele, né? E ainda mais com a 10 da seleção brasileira. Mas é chocante que nós achávamos que eles tinham potencial para ir mais para frente. Agora, o potencial está aí, são jovens valores, inclusive o Natan, com perspectiva de um futuro, inclusive promissor, né? Com certeza, a gente espera que, né, apareçam várias propostas agora, como está aparecendo, né? Mas a gente fica com pena, porque mereciam ir para mais para frente ainda. Agora, fale um pouquinho do Natan. Como é que foi esse trabalho até chegar ao Atlético Paranaense e à seleção brasileira? O Natan, ele começou aqui no Leonete, jogando society, né? Depois a Hering descobriu ele, acabou indo para a Hering. Né? Lá na Hering ele ficou 6 anos lá. Ele começou a jogar bola com 5 anos e lá ele ficou dos 9 anos até os 13 anos na Hering. Daí ele conseguiu ajudar. Dá 3 títulos, porque ele é tricampeão estadual de salão. E daí é onde que o Atlético descobriu, um olheiro do Atlético veio até a Hering e viu ele jogando e ficou louco por ele, porque ele era um ala na Hering, né? E aí ele defendia e atacava, né? Então o Atlético mandou um olheiro ver aquilo e acabou levando ele para o Atlético. Daí ele fez teste lá, passou e acabou se enganjando lá. Desde 2009 ele está lá no Atlético. O Natan é o craque da família. Tem mais alguém que joga bola aqui? Tem o pai, tem um irmão dele, né? Tem a Grace, a minha filha também joga bola, né? Só a mãe não joga bola. Mas craque é só ele? Craque é só ele. Craque é diferenciado, ele é bem diferenciado.
Bom, e agora, claro, ele está jogando, tem contrato lá com o Atlético Paranaense. Sim, tem contrato com o Atlético Paranaense até os 19 anos, que ele fez com 16 anos o contrato com o Atlético Paranaense, né? Então até os 19 anos ele tem contrato com o Atlético. E o que você espera do Natan como jogador de futebol? O pai espera muita coisa, né? O pai espera que ele, quem sabe amanhã depois, é um sonho dele e um sonho também meu ele jogar na Europa, né? Por que não? Esse é o José Carlos Souza, o pai do Natan, camisa 10 da Seleção Brasileira Sub-17, que disputou o Mundial nos Emirados Árabes, acabou sendo eliminada a Seleção Brasileira na fase de quartas de final, e o Uruguai também acabou vindo para casa mais cedo, né? A Argentina passou de fase, segue adiante a competição. Agora, legal, né, Vena? Você vê esse lance que a gente vinha falando aí da família, o menino com 17 anos fez 6 gols do Mundial, foi destaque, né, em assistências. É um futuro aí que promete muito. Sim, a união da família é muito importante. Um garoto de 17 anos, promessa. Eu vi alguns lances dele, não assisti, né, os jogos, mas alguns gols que ele fez no Mundial Sub-17. E acredito que tem um futuro iminente aí pela frente. Agora eu estava falando aqui sobre a cobrança de pênaltis. Tem muita gente aí do profissional que precisa dar uma olhadinha nesses garotos, né? Sim, mas O Pato, por exemplo. Mas o Pato foi displicência, né? Vamos dizer assim. O Pato eu até entendo, porque o Pato treinava com o Dida e ele quis bater de uma forma diferente. Se for pegar a final da Copa do Mundo de 2006, o Zidane treinava com o Buffon no mesmo time. E ele falou que ele bateu de uma forma que o Buffon não sabia, que era a cavada. Então o Pato tentou surpreender, mas não conseguiu fazer. E o menino Natan está de parabéns. Tem que dar continuidade no trabalho e com certeza vai ser um dos melhores meio-campo aí do Brasil. E que além de nos orgulhar como brasileiro que nos orgulha, no caso aqui, no seu caso, que presta serviço pelo Blumenau, está aqui. Você é paulista, né? Sim, sou de São Paulo. Mas no fim a gente é brasileiro e fica nessa expectativa. Imagina nós, blumenauenses, nesse momento é de alegria. É uma pena que ficou no meio do caminho, mas foram, como eu disse, 24 penalidades, né? E aí começou a se repetir os cobradores, enfim, não deu certo. Vê o sentimento de mãe. O que a Adriana viu, né, no menino, nesse Mundial, acompanhando pela TV à distância? Vamos acompanhar o depoimento da Adriana, mãe do Natan. Sim, a gente vendo ele na televisão é importante para nós e para quem não conhecia ele, né? Porque o Natan sempre estava buscando o espaço dele e até que enfim ele conquistou, né? Porque muitas vezes ele vinha para casa e ficava em casa com nós. Quando ele ia embora, ele reclamava: por que eu tenho que ir, mãe? Eu dizia: só o tempo vai dizer. E agora ele ganhou a resposta disso tudo, ser convocado para a seleção brasileira, né? Só que assim, coração de mãe fica apertado, coração de pai. A gente nas vésperas dos jogos a gente quase não dorme direito. É muito complicado, só para quem sente essa emoção para saber como é que é. Mas a senhora, a família dá todo o apoio, né? Todo o apoio, é todo dia, toda hora conversando com ele, incentivando ele, conversando para ele continuar o mesmo, sempre cada vez mais humilde e... sei lá, nós gostaríamos que ele tivesse trazido o título para Blumenau, mas como não deu, agora é o próximo, né? Pois é, jovem, tem todo o futuro pela frente, né? Isso, ele batalhou para conquistar o espaço dele, como eu disse, né? Desde os 5 anos, nas quadrinhas de futsal, na DR, no Planetball, até que foi para o Atlético. E agora faz 5 anos que ele está no Atlético, dos 13 aos 17, né? Bom, a senhora disse que sofreu bastante, principalmente no último jogo, que foi para os pênaltis, né? Mas ele fez gol no jogo, fez gol no pênalti, que ele teve a responsabilidade de bater. Ficou no detalhe aí, aperta mais o coração? Aperta bem mais, só que assim, né, a gente sofre não só por ele, pelo grupo inteiro, né, por todos os jogadores, porque um jogador só não joga sozinho, o que joga é o grupo. Então ali a emoção vai muito forte, né? Ele está no Atlético Paranaense. Será que um dia ele vai lá para a Arena Grêmio? Quem sabe, né? Proposta tem. Tem, né? Tem. Ou é porque a mãe é gremista? Não, é porque já estão atrás dele e ainda é o Grêmio. Aí o Mudinho. Olha pra ele, olha pra bola. Concentrado.
Natan, que fez o gol, converteu no pênalti, fez o gol durante o jogo, fez 2 gols nessa partida de sexta-feira com o México, como dissemos, um no tempo normal e um na cobrança das penalidades máximas, marcou 6 durante o Mundial Sub-17. Orgulho para a família Souza e para nós blumenauenses e brasileiros. Tomara que o Natan e essa safra de meninos aí siga nesse crescimento e que tenhamos logo, logo, né, sucesso com esses meninos, né, Vena? Você como jogador, como é difícil vestir uma camisa de uma seleção, chegar num grande time, e o menino com 17 anos já chegou no lugar que muito jogador passa a vida e não consegue nem, só fica no sonho, né? É verdade. Eu, quando era pequeno também, pensava em vestir a camisa amarelinha, né? E ele com 17 anos já está com grande responsabilidade. Que colocou a 10, com personalidade, fez 6 gols. Como você mesmo disse, foi bem nas assistências. E, como eu falei, tem um futuro iminente, tem que ter a cabeça no lugar. É um menino novo, tem o respaldo da família, que é o mais importante. E com certeza vamos ver ele em grandes clubes aí da Europa também. O Natan é um dos talentos de Blumenau, entre tantos que surge a todo instante, né? Que o Brasil produz talentos a todo instante. Falta talvez alguém observar melhor, temos outros garotos, garotas por aí no esporte que precisam ser lapidados e descobertos. Voltando à divisão de acesso, vamos acompanhar então uma rodada que foi disputada de número 8 no final de semana do Campeonato Catarinense, a terceira divisão do futebol aqui de Santa Catarina, que apresentou Jaraguá 4, Oeste 1, ontem domingo Internacional 4/0, Blumenau 8, Navegantes 0. A rodada completada, a classificação da divisão de acesso, faltando uma só rodada para terminar o retorno. O Blumenau lidera com 17 pontos, Internacional e Jaraguá com 16, Oeste 10, Pinheiros 9, Navegantes 7, Maga meia dúzia, porque ganhou no WO, não é porque jogou, entrou em campo, só perde em campo, Barra 4, Curitibanos 2. Bom, o Blumenau recebe o Maga na última rodada, o Jaraguá enfrenta o Curitibanos em Indaial, o Inter recebe o Oeste no Vidal Ramos Júnior, todos os jogos devem começar no mesmo horário. A tabela marca, de acordo com o site da federação, para domingo próximo, 3h30. O negócio é ganhar do Maga e ver que bicho dá. Se vem o Inter, vem o Jaraguá. Tu já disseste, vendo que vem o Inter. Ao que tudo indica, pelo menos. É o que tudo indica. Queremos estar na final. Independente de qual vai ser o adversário, queremos estar na final, no retorno, conquistar o retorno e vamos para a grande final aí do acesso, que é o nosso objetivo. Pois é, e mantendo essa liderança, o que deve acontecer, a lógica é essa, é ganhar do Maga, independente do placar, a aposta é essa, qual vai ser o placar do jogo. A decisão vem para o Blumenau, pelo menos no retorno. Olha, eu vou falar uma grande verdade para vocês, eu quero estar na final. Independente do placar. Independente de onde vai ser a grande final, o segundo jogo, queremos estar na final. Porque vai ter que jogar lá mesmo, ou em casa ou fora, vamos ter que enfrentar o adversário nos domínios deles e na nossa casa. Então, o mais importante é estar na grande final. E se for o Internacional na decisão com o Blumenau na melhor de 2 jogos, e o Blumenau levar a melhor nesse retorno, nós vamos ter a final de novo com o Inter. Então, no espaço de um curto espaço de tempo, vamos ter 4 confrontos entre Inter e Blumenau. Olha, vou confessar uma coisa para você. É muito bom jogar contra o Inter lá. Casa cheia? Você se sente jogador. Estádio lotado, pressão, torcida te xingando, jogando coisas dentro do campo. E é disso que o jogador gosta. É de jogo importante, de jogo que você se sente importante e queremos jogar com eles lá, independente de qualquer coisa. Na volta do Blumenau aos gramados, no jogo de estreia da divisão de acesso, o Blumenau jogou com o Internacional aqui no 7 e tinha mais de 1.600 pessoas. Eu imagino que numa final de retorno e possivelmente do campeonato, o público tende a dobrar, né? É para ter também 3.000 pessoas dali para cima, aqui no SESI. Olha, nos surpreendeu o primeiro jogo, né? Todo mundo falava da grandeza do Blumenau, todo mundo falava da torcida do Blumenau, que era grande, que era tradicional, e no primeiro jogo vieram em massa, nos apoiaram. Infelizmente não conquistamos, né, os 3 pontos, e aproveito a oportunidade para convidar todos os torcedores do Blumenau, aqueles tradicionais, os mais novos, para encher o estádio, porque nós queremos o apoio deles, que é muito importante para nós. Vena, você é paulista, né? Ou paulistano? Paulistano.
E tem, como todos nós brasileiros, uma paixão clubística. Você pode revelar o time que você tem essa afinidade? Não. Olha, eu sou de São Paulo, mas eu fui nas ideias aí do meu irmão, né? Meu irmão é paulista, não, meu irmão é paranaense, mas torce pro Vasco. E desde pequeno ele ficava falando, Vasco é Vasco e o resto, né, é resto. E eu acabei indo nessa onda dele aí. Mas, depois que eu me casei, minha esposa é palmeirense, eu tenho também uma caída pelo Palmeiras aí. Então você, dependendo de com quem está, você acaba sendo parceiro, né? Lógico. Bom, mas a Copa do Brasil, infelizmente, não tem o Vasco e não tem o Palmeiras. Aliás, o Palmeiras é o atual campeão da Copa do Brasil. Vamos ver os jogos aí deste meio de semana, quarta-feira, 21h50, Arena Grêmio e Atlético do Paraná. Vocês estão vendo aí, no jogo de ida no Paraná, semana passada, o Atlético levou a melhor, venceu por 1-0. O Grêmio tem que reverter essa situação, do contrário, empate até serve para os paranaenses chegarem à final. Tem Flamengo e Goiás no Maracanã, né, porque no jogo de ida o Flamengo venceu em Goiânia por 2-1, portanto tem uma grande vantagem para chegar à condição de finalista. Já que estamos falando do Flamengo, que venceu e ajudou o Vasco, vamos direto já para a tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A, que apresentou no final de semana mais uma rodada. Campeonato Brasileiro chegando na reta final. São Paulo 2, Portuguesa 1, cresce a cada rodada o time de Muricy Ramalho. O Vasco do Vena venceu o Curitiba por 2-1 na estreia do Adilson Batista. Atlético Mineiro 5, Náutico 0, Náutico já foi para a segundona. Vitória 1, Corinthians 1, Grêmio 0, Bahia 0, Goiás 1, Botafogo 0, Santos 0, Cruzeiro 1, Cruzeiro segue líder do Brasileiro. O Flamengo venceu o Fluminense no Fla-Flu 1-0, tristeza para o Ayrton Schaeffer e companhia tricolor. Atlético do Paraná 1, Internacional 0, Criciúma e Ponte Preta empataram em 1-1 no jogo dos desesperados. Os dois estão lá na ponta de baixo, né, no sacrifício, tentando sair, remando para sair da zona de rebaixamento. O Campeonato Brasileiro da Série A tem o Cruzeiro 68 pontos, a diferença para o segundo colocado, que agora é o Atlético com 55, é de 13 pontos. O campeonato pode terminar na próxima rodada. Grêmio 54, Botafogo 53, Goiás 52, Atlético Mineiro 48, Vitória 48, São Paulo 46, Santos e Flamengo 44, o Inter tem 42 ao lado do Corinthians, Coritiba 40, Portuguesa 39, Bahia 38, Fluminense 36, Vasco 36. O Vasco já na zona do rebaixamento, o Fluminense fora dela, mas a diferença é no saldo de gols. Percebem aí? Menos 6 para o Fluminense, menos 9 para o Vasco da Gama. A Ponte Preta 34, Criciúma 33, por isso que eu falei que ambos estão aí no desespero. E o Náutico rebaixado 17 pontos. O Campeonato Brasileiro tem sequência só no próximo final de semana, sábado e domingo. Alguma surpresa para você, vendo como atleta profissional? O Cruzeiro tá dentro da lógica? É melhor ou os outros é que não correspondem à expectativa? Olha, o Cruzeiro tem um grande elenco, né? Se você pôr no papel, são 22 jogadores do mesmo nível. Então, e tem um bom treinador, né, o Marcelo? Tem um bom treinador e isso faz diferença. Então, a grande surpresa para mim é o Náutico. Por não... fez pouco ponto, né? 17 pontos para uma Série A. Está muito mal. Vamos agora ao Campeonato Brasileiro, Vena. É o Campeonato Brasileiro da Série B, que apresentou rodada no final de semana. Eu vou chamar a atenção para alguns jogos. A vitória do Joinville sobre o Paysandu na sexta-feira, 4-2. O empate de novo da Chapecoense é o quinto jogo seguido que a Chapecoense empatou fora de casa lá em São Paulo com o Guaratinguetá 0-0, empate também Paraná e Palmeiras, o Palmeiras já subiu, o Sport ganhou do São Caetano 3-0, e no clássico disputado neste domingo, na ressacada, o Figueirense não tomou conhecimento do Avaí e aplicou uma goleada de 4-0. Rafael Costa deitou e rolou, fez gol no jogo de ontem. Virando a página, Gustavo, para acompanharmos aí a classificação, Palmeiras ainda não é o campeão, mas já subiu 70 pontos, Chapecoense 61, Sport 56 e Avaí 53, não era para o Avaí perder não, Joinville 52, Paraná e América Mineiro 51. Esses são os melhores classificados da Série B, que também vai chegando na reta final. Tem rodada já nesta terça-feira, tem jogo na terça, tem jogo na sexta, jogo no sábado. Esperamos que a Chapecoense conquiste um resultado positivo. Vai jogar contra o América Potiguar em casa amanhã, 21 horas.
Tem que ganhar o time do Gilmar Dal Poço aí. O Avaí joga em Arapiraca contra o Asa na sexta-feira. O Joinville enfrenta o Palmeiras. Olha que jogo lá em São Paulo, né? No sábado. E o Figueirense tem o jogo em casa com o Guaratinguetá. Aqui em Santa Catarina, além da divisão de acesso, a Copa Santa Catarina apresentou os jogos neste final de semana. A partida do Metropolitano ficou para terça-feira. Ontem de manhã, Imbituba 2, Tubarão 2, Porto 3, Canoinhas 1. Em Camboriú, estádio Roberto Garcia, vão jogar nesta terça-feira Brusque e Metropolitano. Brusque perdeu o mando de campo, não tinha policiamento suficiente para que o jogo fosse disputado no domingo, por isso a partida foi adiada, transferida para amanhã, terça-feira. Confira aí a classificação da Copa Santa Catarina. No grupo A classificou em primeiro Canoinhas, 7 pontos, o Porto segundo com 6 pontos. No grupo B, o Metropolitano já é primeiro, independente do resultado de amanhã. O Juventus tem 4 folgas na última rodada, o Brusque tem 3. Para o Brusque classificar, precisa ganhar ou empatar com gols o jogo com o Metropolitano. Outro resultado dá a vaga ao Juventus. No grupo C, o primeiro foi o Guarani com 8 pontos, Tubarão em segundo com 5, eliminado o Imbituba com 2. O Metropolitano vai enfrentar o Tubarão. Primeiro jogo do mata-mata no sul do estado, em Tubarão, jogo de volta em Blumenau. Essa semana a federação deve definir datas e horários destes jogos. Seguindo, nós tivemos no final de semana também o estadual de futsal. Bela vitória da DERG diante do Floripa Futsal por 2-1. Na quarta-feira, a equipe blumenauense enfrenta o Joinville, 8h15 da noite lá em Joinville. O Joinville, que tomou 7-4 de Concórdia, está fora da liga. Hoje tem Corinthians e Orlândia às 7 da noite. Quem classificado desse jogo decide o título com a equipe de Concórdia. A DERG Chapecoense 10 pontos, Rio do Sul 9, Tubarão 8, Floripa, Futsal e Jaraguá estão com 5, Joinville 4, Concórdia e Lages 3 pontos. Vale lembrar que tem equipes aí com mais, outras menos participação por conta desse equilíbrio, né, da tabela da disputa paralela da Liga Nacional. Vena, então é ganhar do Maga, mas o pensamento já está lá na frente para a decisão do retorno e possivelmente a decisão do título dessa divisão de acesso. Pena que um só sobe para a segunda divisão, a divisão especial, né? Infelizmente só sobe um, mais um passo de cada vez, né? Lógico que estamos pensando na final do retorno, vamos respeitar o Maga, com todo, né? Tem que respeitar porque futebol sempre tem surpresa. Lógico que não vai ser dessa vez. Pois é, eu tenho dito na rádio, tenho dito até aqui, Carlinhos Santos, Matozinho, Negreiros, Ney, você, entre outros aí, já inclusive jogaram em times de primeira divisão, daqui a pouco vão voltar de novo numa primeira divisão no ano que vem. Tem muita gente aí que está jogando na divisão de acesso, buscando a divisão especial, mas também com espaço para vestir a camisa de equipes, né, digamos, da primeira divisão, seja aqui no estado ou fora dele. Sim, claro, o objetivo do atleta é fazer o melhor, fazer um grande campeonato para almejar voos maiores. Estás bem aqui em Blumenau, né? Muito bem. Estão te tratando bem? Bem demais. Então, sucesso. Dê de presente para essa gente o título da divisão de acesso. Você e os seus companheiros lá do Blumenau. É o que esperamos e, mais uma vez, torcedor, compareça. Vena, volante do Blumenau Esporte Clube, que disputa a divisão de acesso, está muito próximo da final do retorno, com o objetivo de disputar o título, conquistar esse título da divisão de acesso, com o objetivo de ingressar, subir um degrau até a divisão especial, a segundona catarinense. O Meia Hora Esportiva está chegando ao seu final. Te agradeço por você ter estado conosco, nos dar a honra da audiência. Te convido para seguir, acompanhar o TVL Notícias com o Rodrigo Vieira. E às 11h30 nós voltamos no Reprise. A todos um grande abraço, boa semana.